O que eu vou entregar nesse vídeo é tão valioso que merecia até um clickbait daqueles assim, ó. Faça isso e seja aprovado em 3 meses. Como a gente vê por aí, né? Eu vou poupar você, claro, desse discurso, né, sensacionalista e minimalista em relação aos estudos. Mas com certeza o que eu vou te entregar aqui vai te ajudar a compreender melhor o processo de aprendizagem de quem realmente é aprovado em concursos. O microfone está caindo aqui, até gaguejei, mas eu vou arrumar ele aqui agora. Pronto. E aqui não tem pausa não, não tem edição não, é na força bruta. Mas vamos lá. A diferença entre entender e aprender, né? Então, são dois conceitos que se correlacionam, mas que devem ser encarados de forma individual. Uma coisa é você entender o assunto, mas entender o assunto não é suficiente para acertar questões. Do mesmo modo que não dá para aprender um assunto sem antes ter entendido aquele assunto. Não dá para resolver questões e acertá-las somente aprendendo aquele tema, aquele assunto, aquela matéria. Então, eu vou te mostrar de forma bem prática, com base na minha experiência, sobre a diferença entre entender e aprender, como aplicar isso no teu dia a dia de concurseiro raiz. Nós aqui falamos de concurseiro raiz para concurseiro raiz. Para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Aristóteles Carvalho, professor de redação para concursos públicos e também sou mentor de concurseiros. Sou servidor público federal do Ministério Público da União e já estou nessa lida há mais de 15 anos. Então, vamos lá, vou botar aqui na tela, né, um resumo meu, um resumo de direito penal que eu construí estudando para concurso público. Eu sou desses que resume tudo, tá? Sei lá, quando eu tenho um primeiro contato com a matéria, eu realmente tento ir lá para videoaula para compreender, porque eu nunca vi, sei lá, se eu começar a estudar hoje, cara, auditoria, nunca vi essa matéria, então eu vou precisar realmente ir lá para uma videoaula. Eu nunca estudei contabilidade, por exemplo. Eu claramente vou precisar de um bom professor, vou pesquisar o melhor professor do mercado para assistir aquela videoaula e entender o assunto. Olha o que eu estou te falando, entender. Então, ó, assistir a videoaula não é aprender, você não aprende estudando por videoaula. É por isso que tantas pessoas falam da videoaula. Não está errado, é importante, faz parte do aprendizado. Mas o aprendizado não se consolida somente com a videoaula. Então vamos supor que, cara, eu vi direito penal na faculdade, vi direito penal estudando para concurso, então é uma matéria que eu já compreendia, mas eu estava há 6 anos sem estudar. Então eu voltei a estudar para concurso, para o TRF da primeira região, para analista. Inclusive fiquei em sexto lugar nesse concurso agora em 2024, banca FGV, então conheço essa banca. Então eu voltei a estudar direito penal. Cara, 6 anos sem estudar, mudou muita coisa. Então eu precisei, de alguma forma, relembrar vários conceitos. Eu já entendi a matéria. Para mim, não era novidade os princípios do direito penal, a parte geral, mas vários e vários conceitos acaba que eles vão se perdendo no tempo. Então, eu precisei voltar para a base. Então, eu fui lá, em alguns assuntos eu precisei voltar para as videoaulas para relembrar alguns conceitos. Enfim, então vamos supor que eu estou começando do zero a matéria hoje. Então, vou lá entender a matéria de direito penal. Vou lá, assisto as videoaulas e entendo minimamente o que é o direito penal, quais são as partes, como que ele se estrutura, toda aquela lógica, né, da pena, da aplicação, do delito, do crime consumado, tentado, enfim. Então eu fui, a partir das videoaulas, construindo os meus resumos. Então, ao passo que eu assistia as videoaulas, eu ia vendo a letra da lei e ia vendo o que caía em prova, ia resolvendo questões e percebendo, olha, as questões elas são dessa forma. Na banca FGV, elas caem assim. É tanto que, infelizmente, na minha prova não caiu nenhuma questão de direito penal. Apesar de estar lá na ementa da matéria, do conteúdo programático, tinha lá toda a parte geral, né, do direito penal, mas não caiu nenhuma. Mas eu estudei. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu entendi a matéria assistindo às videoaulas, mas eu ainda não parti para a fase do aprendizado. Então, como é que eu vou consolidando a matéria? Como é que eu vou aprendendo a matéria? Então, eu já entendi a matéria, agora eu vou consolidar. Então, o que eu fui fazendo aqui? Eu fui construindo meus próprios resumos. Isso aqui fui eu que construí. Então, pô, eu tive o trabalho de forma ativa
de forma proativa, é mais do que ativo. Proativo é mais do que ativo, tá? Fui lá, eu mesmo, Ari, fui lá criando meus quadros aqui, meus esqueminhas. Porque fazendo isso, eu vou massificando a matéria. Pô, um assunto que, pô, parece difícil, que, sei lá, um assunto que leva ali 3, 4 páginas de um livro, eu resumi num quadro, num esqueminha aqui, ó, de forma ativa. Então, com à medida que eu vou me esforçando, sabe, massificando, repetindo aquela informação, deglutindo, organizando o pensamento, o raciocínio, eu vou aprendendo. Então, ó, fui resumindo a matéria. Então, conforme eu ia resolvendo questões, conforme eu ia vendo de forma mais aprofundada aquele assunto, depois de entendê-lo, eu fui aprendendo o assunto na prática. Eu mesmo fui lá, fiz os meus resumos a partir das questões, a partir de, eventualmente de alguma leitura, de algum PDF, fui construindo o meu resumo, tá? Então, ó, eu mesmo fui fazendo meu material. Sabe aquela história? A melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando para outras pessoas. Eu fui ensinando para mim mesmo. Então, eu fui pensando, pô, como é que eu faria caso eu fosse um professor de direito penal? Como é que eu gostaria de receber um material de um professor se eu fosse aluno? Então, eu mesmo ia lá construindo meus materiais. E eu sigo essa lógica para todas as matérias que eu estudo. Não é porque aqui é só o direito penal, que é uma matéria mais densa, tal, que eu fiz isso. Não, ó, jurisprudência está aqui, ó. É importante, cai. Então eu fui criando um acervo da matéria para mim. Ou seja, quando eu precisar revisar essa matéria, e eu faço isso com muita constância, pelo menos uma vez por semana, eu revisava todo o meu resumo de direito penal. Pelo menos uma vez por semana. Revisava tudo a partir disso aqui. Outras pessoas preferem fazer isso no Anki. Eu tenho as duas coisas. Eu tenho um resumo escrito e o Anki. Então, quando eu estava de saco cheio do Anki, eu ia para o resumo escrito. Quando eu estava de saco cheio do resumo escrito, pô, não vou ter tempo para revisar a matéria hoje pelo resumo escrito. Vou para o Anki. Para quem não sabe o que é Anki, tá? Então, o meu aprendizado da matéria se consolidou aqui. No momento em que, a partir da resolução de questões, da leitura da letra de lei, tá? E da básica compreensão que eu tive lá das aulas em vídeo, eu fui construindo os meus resumos de forma ativa e fechando com chave de ouro, fazendo revisões. Uma coisa que é importante dizer para vocês: resolver questões, na minha visão, e aqui, o que eu estou te mostrando aqui não é regra absoluta. Não vale para todo mundo e nem é uma regra, não está em nenhum manual. Olha, o manual da ABNT diz que para você aprender você precisa estudar assim, assim, assado, conforme o professor Ari disse. Não, não é assim. É apenas o que serve para mim e o que eu vejo servir para a maioria dos aprovados. É um padrão de comportamento dos aprovados, ter esse comportamento de falar, beleza, eu não posso me contentar só com a resolução das questões e só com a videoaula. Eu preciso construir o meu material para, primeiro, para que eu consolide aquele conhecimento de tanto repeti-lo, de ter trabalho de montar aqueles quadros, de montar aqueles resumos, de ir atrás da informação, de organizar num tópico e, principalmente, da capacidade de construir um material base para que eu não precise nunca mais ir para o PDF de 200 páginas, para que eu não precise nunca mais voltar para a videoaula, para que a partir daquele momento inicial, que é o mais difícil, de construir o material mais denso, eu não tenha mais tanto trabalho a partir das próximas rodadas de estudo. Então veja que o processo de aprendizado se consolidou aqui, no momento em que eu já tenho toda a compreensão, todo o entendimento da matéria, e eu aprendi aquela matéria de uma forma tão forte, tão consistente, que agora dificilmente eu vou errar uma questão. Posso até errar por falta de atenção, mas errar porque eu nunca vi aquele assunto, porque de tanto resolver questões, eu já entendo o que realmente cai em prova e como cai em prova. Ou seja, quando cair de novo daquela forma, por mais difícil que seja, eu vou saber resolver, porque eu já resolvi alguma vez e eu já sei o caminho. Mas eu estava falando sobre um tema das questões e acabei mudando de assunto, mudando um pouco da lógica, da sequência do pensamento. Eu ia falar o seguinte: resolver questões não é necessariamente estudar.
o processo de resolver questões vai te ajudar a melhorar o teu material base. Na minha visão, não se estuda resolvendo questões. Resolver questões é fundamental, é importante. Mas não é que você estuda resolvendo questões, você não aprende só resolvendo questões. Tem todo um processo por trás daquilo ali. Então, resolver questões é um processo que eu encaro dessa forma aqui. Pô, vou lá, vamos supor aqui. Estou aqui resolvendo questões sobre territorialidade. Cara, aí eu resolvi aqui organizar, né, toda a lógica da matéria aqui, sobre territorialidade, aplicação da lei penal, tal, né, o princípio, enfim. Daí eu vi uma questão da prova, ó, exemplo, se o diplomata estrangeiro agredir a esposa no território brasileiro, não será imputado a ele a Lei Maria da Penha. Ele responderá de acordo com as regras penais de seu país. Veja, por que eu botei esse exemplo aqui? Porque eu vi em uma questão isso aqui. Eu acho que não apareceu para vocês, né? Porque eu vi uma questão, ou seja, a questão serviu para que eu melhorasse o meu material base. Ó, eu botei uma atenção ali, ó. Atenção, embaixadas não são extensão do país que representam. Tal, tal, tal. Veja, vários tópicos de atenção, de informação. Olha, isso aqui é importante. Por quê? Esses tópicos aí foram observações que eu encontrei resolvendo questões. Então, tem a letra da lei, tem a jurisprudência e tem detalhes de como esse assunto costuma cair em prova. Então, as questões, na minha visão, servem para isso. Não dá para eu começar a estudar uma matéria nova só resolvendo questão, porque você vai saltar uma fase importante, que é a fase do entendimento da matéria. Tá? Você não pode começar de trás para frente, você tem que começar da frente até chegar lá atrás. Então, para mim, o estudo reverso também é muito questionável. Na minha visão, é muito questionável para quem está começando agora. Agora, se você já tem uma base na matéria, pô, não, já vi esse conteúdo, já compreendi esse conteúdo, já não é tão difícil a linguagem disso aqui, pô, vale muito a pena ir direto para as questões. Mas se você está começando agora, não vale, tá? Outro exemplo aqui de como eu faço o processo. Aqui eu tenho um material que é basicamente um ciclo de estudos que eu entrego lá para os alunos da minha mentoria do MPU. Né? E aí é o ciclo número 7, né? É o ciclo número 7. Nós estamos na rodada 7 de estudos. Então eu entrego para o pessoal o material dos meus resumos. Então aqui são os meus resumos que eu entrego para o pessoal estudar de acordo com o edital e com o perfil da banca. Mas vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, um resumo de direito administrativo, né? O tópico chamado poderes administrativos. Então, pô, se você for, por exemplo, num curso tradicional, vai ter lá um PDF com 120 páginas sobre esse assunto, poderes administrativos, uso e abuso do poder e tal. E aí, como eu já resumi esse conteúdo, estudando para concurso, com base em questões do que realmente cai em prova, eu entrego só o que é realmente essencial. Então você pode observar, ó, eu vou montando o meu resumo, eu boto, ó, caiu em prova, ó, eu botei aqui e eu botei errado. Por que tá errado? Por isso. Veja que eu fui melhorando o meu resumo, ó, em questões, com base em questões. Ó, caiu em prova de novo, tal, eu botei certo. Atenção, de novo aqui, ó. Então você vai de forma ativa transformando o seu resumo num material riquíssimo de consulta. Lembrando, esse material vai servir para que você faça revisões repetidas e exaustivas ao longo das suas semanas de estudo, tá? Aí, professor, mas e as matérias que tem muita lei seca, por exemplo, direito constitucional? Deixa eu descer aqui para a gente encontrar, ó, jurisprudência aqui, ó. Tem as súmulas, enfim. Mas, professor, direito constitucional, como é que você estuda? Como é que você estudava? Do mesmo jeito. Só que, para direito constitucional, deixa eu encontrar aqui, tá no final. Porque esse ciclo 7, eu botei direito constitucional, administrativo, português e a parte de atividade de inteligência, né? Porque esse curso aqui é para policial e também tem um curso para técnico administrativo, tá? Aí, ó, constitucional, nós estamos vendo aqui o poder legislativo, né? Ó. Nós estamos vendo o poder legislativo. Olha só, então, como o direito constitucional é uma matéria mais letra de lei mesmo, e há alguns tópicos importantes a serem compreendidos de jurisprudência, de súmulas e tal, o que eu fiz? Eu botei um resumo básico,
Ó, o básico do básico aqui, tá? E letra de lei. Aí eu vou grifando os artigos da letra de lei, aquilo que é mais importante, tá? E à medida que eu vou crescendo aqui na letra de lei, eu vou colocando observações, ó. Ó, artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, tal, tal, tal. Aí eu botei aqui a observação. No sistema proporcional, os votos recebidos pelo partido é que são avaliados. Somente em segundo momento é que são analisados os votos do deputado. No sistema majoritário, o mais votado será eleito. Ou seja, provavelmente eu errei essa questão que caiu em prova. Eu errei. E aí o que eu fiz? Peguei aquele raciocínio da questão que eu errei e joguei no meu resumo para nunca mais esquecer. Ó, não é só ler a lei, é ler a lei e, ó, vou entendendo aqui. Mais uma atenção, ó, o DF recebe o mesmo tratamento que o Estado e por ser menos populoso, por ser representação mínima, 8 deputados. Então sempre eu vou botando acréscimos que vão tornando o meu resumo mais rico. Mas sempre acréscimos do que cai em prova, não é nada à toa, não é nada sem sentido, não é nada não intencional. Tudo é intencional. Aí beleza, pô, achei difícil entender a diferença entre maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. Pô, vou lá, sem preguiça, meu irmão, sem preguiça, vou lá e faço um quadrinho. Boto, maioria simples, tal coisa, maioria absoluta, tal coisa. Então, se você tiver preguiça de fazer isso aqui, os seus estudos vão ficar sempre escorregando e você nunca vai conseguir ir para frente. Porque você está sempre focado em entender o assunto. Ficar vendo videoaula, lendo PDF de 200 páginas que fazem parte do processo. Mas você para ali. O normal dos concurseiros é exatamente isso. Parar na fase de entender o assunto. Por exemplo, quando a gente fala para os nossos alunos de redação, lá do curso de redação, nós temos uma metodologia de aprendizagem de redação, que é a seguinte: entender e aprender. Então, pessoal, como é que você entende redação? Pô, assiste às aulas do curso teórico. Por exemplo, curso teórico do texto dissertativo argumentativo. Assiste às aulas do curso teórico dessa tipologia textual para você entender os fundamentos básicos do texto. Pessoal, mas como é que eu faço para começar já a escrever redação? Calma. Essa é a última fase da aprendizagem. Primeiro você precisa entender. Pô, pessoal, e os temas de redação? Como é que eu faço para ter argumentos e repertórios? Fase de entendimento. A gente entrega lá, por exemplo, rodadas de leituras para você entender os principais repertórios da atualidade, os principais autores, filósofos, os principais conceitos. Conforme você vai lendo aqueles repertórios, você vai entendendo o mundo que você vive. A dinâmica social, a dinâmica política, a dinâmica econômica, que vão te dar sustentáculo para que você consiga lembrar e ter ideias sobre o que falar. Pessoa, o que é que você ainda, dentro do seu curso de redação lá, o que é que você propõe para entendimento da matéria, da redação, para não travar diante de um tema difícil? Leitura de modelos prontos, entendendo ainda. Lendo redações bem escritas, a gente escreveu mais de 100 redações. Você vai lendo aquelas redações, vai entendendo, olha, que legal, esse padrão aqui se repete em todos os modelos que eu estou lendo. Olha que legal, o professor usou esse repertório aqui, vou pegar para mim. Olha, o professor usou essa estratégia argumentativa aqui no texto. Ele explicou isso aqui lá na aula teórica. Mas você ainda não aprendeu, você está só entendendo. O que está faltando para aprender redação? Escrever redações. Como é que você aprende a escrever redações? Entendendo primeiro a lógica, lendo bons exemplos de redações, e agora você precisa sentar a bundinha na cadeira para escrever redações, porque no dia da sua prova você vai ter que escrever um texto de 30 linhas. Então você aprende redação escrevendo, mas você precisa primeiro entender redação. Então, entendeu a lógica, leu bons modelos, leu temas comentados, entendeu os principais filósofos, autores e tal. Agora você vai partir para a fase da escrita, que é a aprendizagem. Você percebeu que a forma que eu estudo redação é diferente da forma que eu estudo direito constitucional, que eu estudo direito administrativo, direito penal? É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que vão aprender redação estudando do mesmo jeito que elas estudam para direito penal, para português. E não é verdade. É por isso que eu falo, ter um bom direcionamento dos estudos é fundamental. Eu vejo gente aí na fila dos concursos públicos há 5 anos, continua na mesma fila, ganhou ali 3, 4 posições. E tem gente que começou muito depois dela, começou 2 anos, 3 anos depois dela e já conseguiu passar no concurso. Por quê? Essa pessoa que entrou muito depois e já conseguiu furar a fila, ela entendeu essa jogada. Ela não só estuda vendo videoaula.
Então você vai me dizer, professor, mas o fulano de tal, primeiro lugar no concurso tal, disse que conseguiu ser aprovado em primeiro lugar só vendo videoaula. Você acha mesmo que isso é verdade? Ou você acha que esse cara não recebeu uma baita de uma bolada daquele curso para falar isso? Porque o carro-chefe daquele curso são as videoaulas. Então ele precisa fazer propaganda das videoaulas. Então se você tiver o mínimo de bom senso, de sensatez, você vai perceber, porra, a maioria das pessoas falam que eu não posso estudar só por videoaula. Eu preciso focar também no aprendizado. Não estou aqui falando mal das videoaulas, são importantes, mas elas não se encerram ali. Você não aprende só por aquilo. Então, ficou claro para você? Na sua opinião, como é que você costuma estudar aí? Você costuma só entender o assunto e está deixando de aprendê-lo? Ou você foca só em aprender sem entender? Como é que tem sido a sua aprendizagem? Como é que tem sido o seu processo de absorção de conhecimento? E ó, se você quer uma ajuda na preparação para o MPU, policial, técnico administrativo, analista de direito, link na descrição. E se você quer também uma preparação direcionada para redação, também link na descrição. Dá o like se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou. É um compromisso que eu tenho com vocês de postar vídeos realmente positivos que vão contribuir com o seu futuro. Se você acha que eu estou contribuindo aí com o seu futuro, com a sua aprovação, dá o like, é o mínimo, né? É o único pedágio que você precisa pagar, né? Tá sempre clicando no like, porque o YouTube vai avisar sobre os meus próximos vídeos, mas claro, você precisa demonstrar interesse nisso. Você precisa clicar no gostei, tá bom? Forte abraço, vamos para cima, conte comigo e lembra, estudar é um processo lógico, você precisa entender e depois aprender. Beleza? Vamos para cima. Valeu.